É isso aí, galera. Vamos lá, né? Beleza? Eu vou estar explicando aqui para vocês uma parada a qual eu aprendi estudando, né? Foi solicitado para que eu estudasse e precisei estudar e aprender, que é sobre o archive, né? Mas antes de eu entrar na onde eu quero deixar uma observação. Eu não sou professor e também não sou instrutor do ServiceNow, tá? Eu trabalho com ServiceNow nos meus dias atuais, tá? É a plataforma aí que se tornou meu carro-chefe, tá? Então eu vou aqui mostrar para vocês, certo? Sobre o archive, né? O archive, nas minhas palavras, para vocês poderem entender, tá? O archive ele é nada mais nada menos do que um arquivamento de registros, ou seja, ele é um processo ao qual vai numa tabela específica, né? De acordo com as condições que você colocar, certo? E retirar alguns registros dessa tabela e armazenar em uma outra tabela que ele vai estar criando, tá? Ele espelha a mesma tabela, certo? Com os mesmos campos e pega aqueles registros que você determinou dentro do archive e guarda esses registros, ou seja, ele vai diminuir os registros da tabela que você quer, fazendo com que essa tabela ela fique mais leve, né? Ela fique mais tranquila para se poder trabalhar com ela, tá? Então, é esse o processo do archive, ou seja, ele vai arquivar alguns registros, aqueles registros mais antigos que não pode ser deletado, mas eles têm que ficar armazenados de algum jeito, né? Então, o archive ele serve para isso. Isso eu estou explicando com as minhas palavras, mas se você procurar, você vai saber que é a mesma coisa, tá? Então, vou estar criando aqui. Eu já tenho aqui uma tabela simples que eu criei, tá? Tem 338 registros, tá? Então, vamos lá. Aqui é o nome que você vai estar colocando no- é, nesse processo, tá? Não necessariamente precisa ser o nome da mesma tabela, tá? Mas tem que ser o nome que faz com relação àquela tabela que você vai estar usando, certo? Vou buscar aqui a tabela que eu quero. No caso seria essa, tá? Esses campos aqui vão ser preenchidos automático, não tem necessidade de colocar o parent, tá? Eu vou reter as referências, tá? É uma opção, mas eu quero manter as referências. Pelo que eu entendi da documentação, é para manter o SysID do registro, tá? Nas condições, que é onde que pega, tá? Nas condições aqui, você vai ter que colocar uma condição para poder pegar aqueles registros que você quer que retire da tabela. Se você deixar em aberto, ele vai pegar a tabela 100%. Então, o correto é você colocar uma condição. Nesse caso, eu vou estar usando uma única coluna, tá? Que seria essa coluna de ordem, né? Para poder pegar ali alguns registros, né? Então, vou usar o between, que vai pegar entre o valor de 20 mil a 50 mil. Tá? É apenas um exemplo, tá? Você pode pegar apenas os registros ativo, criado antes de 2020, sei lá, você escolhe a maneira que você quer, tá? O auto rearchive ele serve para quê? Quando você quer restaurar um registro, né? Você restaura esse registro, ele vai sair dessa tabela de backup e vai entrar de novo na tabela que você retirou ele. Ele vai entrar ali. Quando você deixa essa opção ativa, certo? E coloca os dias que você quer que ele fica ali, ou o horário, né? Quando ele determinar que ele entendeu que aquele registro está lá já tem um dia, ele vai retirar aquele registro de novo, certo? Quando você deixa essa opção ativa. Se você não deixar essa opção ativa e restaurar ele de lá, você restaurou da tabela backup, ele vai ficar para sempre ali, tá? É assim que funciona, tá? Então aqui eu vou estar salvando. Eu tô dando uma explicação bem simples, tá? Porque é um conteúdo que eu não encontrei muita explicação, não encontrei quase nada de explicação na internet. Tive que ler e reler várias vezes a documentação para poder entender, tá? Então não tem ninguém assim que eu vi explicando como que realmente funciona, tá? Então ele tá aqui, tá criado, não tá ativo ainda, tá? Mas você pode ver que ele já calculou quantos registros ele vai ser guardado, quantos registros vai ser restaurado, vai ser arquivado, né? Então você tem 181 registros de quanto? De 338, tá? Então quando eu ativar ele, mas antes de mais nada, aqui
Se essa tabela tiver tabelas auxiliares ou tabelas que têm referência com aquele registro, e você também quer guardar aquele registro daquela tabela que tem uma referência desse registro da tabela principal, se você configurar ele aqui, essa tabela, ele vai lá nessa tabela e vai também fazer a mesma coisa. Você não precisa ficar fazendo o mesmo archive rule para todas as tabelas, por mais que tem referência. Não, na mesma arquivo rule que você criou, você vem e configura aqui, tá? Nessa outra aba serão os logs que quando o processo rodar, ele vai entrar aqui como se fosse um log. Você vai conseguir entrar dentro dele e ver quais registros foram arquivados, tá? Então eu vou estar ativando. Ativou, tá? Então ele tem 181 registros. É um processo que, por padrão do ServiceNow, ele vai rodar de 1 em 1 hora, tá? Aqui eu deixei configurado em pouquíssimo tempo, acho que 10, 15 minutos, alguma coisa assim, que eu configurei lá para ser mais rápido, para poder entender como funciona, tá? Então por padrão ele vem configurado durante 1 hora. Dentro de última hora ele vai ficar rodando em 1 hora sempre, né? Então, mas se você quiser esperar, você espere, ou senão você pode estar vindo aqui nos Relately Links, né? Nesse aqui ele vai recalcular a quantidade de registros que vai ser arquivado, e no de baixo ele vai ativar esse processo, né? Então vamos ativar ele aqui. Vamos entrar dentro dele novamente. Aqui, ó. Pode ver que pelo fato de eu estar com essa opção ativada, ele foi na tabela e verificou se tem algum registro ali que foi restaurado. Se tiver, ele vem e retira aquele registro. Caso não, ele permanece, né? Então aqui ele está rodando, você pode ver que ele já pegou 30. Já pegou todos, já completou o processo, né? Então vamos entrar dentro dele. E aqui está todos os registros que foram arquivados. Quando eu disse que ele copia a tabela, né? Ele pega a tabela e copia todas as colunas que aquela tabela tem. Realmente ele faz isso, ó. Ele pega as três colunas que existem na tabela, né? Se eu quero restaurar esse registro aqui, que eu preciso restaurar ele, né? Então eu tenho a opção de restaurar só o registro, e eu tenho a opção de restaurar o registro e suas referências, tá? Então eu consigo, eu não preciso ficar restaurando. Eu tenho uma tabela auxiliar que tem 10 registros que tem esse registro vinculado. Eu não preciso ir em cada um restaurar, não. Eu venho aqui e faço a restauração, ele restaura esse registro e logo em seguida ele já pega os 10 da tabela auxiliar, tá? Mas como aqui é apenas um exemplo mais simples, eu vou estar só restaurando só ele. Se eu pegar ele e vir aqui, ó, e dar um refresh, tem 158. O registro que eu restaurei tá aqui, ó. Ele foi restaurado, tá? Tá restaurado. Então vamos voltar aqui, né? Acredito que você conseguiu entender o que eu expliquei, tá? Como eu disse, não tem muito pouco conteúdo na internet sobre esse processo, tá? E a maioria é tudo em inglês, né? Óbvio, né? Então, bem pouco, mas um detalhe que eu quero deixar aqui para vocês, uma observação muito importante, tá? Se essa tabela, tá? Se essa tabela aqui tiver muitas colunas, mas muitas colunas que eu digo assim, 200, 300, 500 colunas, não vai funcionar esse processo, tá? Você vai ter que rever coluna por coluna, o tamanho que ela tem, ver se é viável, se essa coluna ela tá sendo, se esse campo, né, no caso, ele está sendo utilizado ou não, tá? Se estiver sendo utilizado, dá um jeito de melhorar ele, né? Se não tiver utilizado, pega e deleta, tá? Porque não vai funcionar. O ServiceNow, por padrão, ele tem quantidade correta de campos ali, né? Principalmente nesse processo de arquivamento, tá? Então, muito cuidado com isso. E todo teste que você for fazer,
faça na sua PDI ou faça na instância de desenvolvimento, tá? Não faça direto em produção, que você pode complicar aí a tabela do seu cliente ou da empresa que você está trabalhando, tá? Então aí é mais uma explicação sobre esse processinho que eu achei muito bacana e muito legal, tá? Para poder implantar aí no seu cliente ou na sua empresa, tá? Muito legal mesmo, ele vai estar guardando, vai estar aliviando muito a sua tabela ali, que de repente tem relatórios que rodam ali em cima dela, e pelo fato de ter muitos registros que de repente já não se usa mais, né? Pode estar deixando, impactando aí no dia a dia, tá? Então é mais uma explicação, tá? Beleza? É isso aí. Lembrando que não sou professor e também não sou instrutor, tá? É apenas aí um amante da tecnologia e aprendi a gostar do ServiceNow, né? Muito obrigado e até a próxima. Fui!